Salve galera, tarefa 8, resolução de problemas com triângulos, bora que bora. Vamos lá. Ó, tá aqui. Eu já deixei pré-pronto para não demorar demais, para não ficar muito extenso. Vamos lá, questão 1, sinais das afirmações estão corretas ou erradas. Primeira, o teorema de Tales afirma que as retas paralelas cortadas por transversais formam segmentos congruentes. Errado, tá? O teorema afirma que formam segmentos semelhantes. A B está corretíssima, tá? Para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que seus ângulos correspondentes sejam iguais. A C, se dois triângulos são semelhantes, a razão entre seus perímetros é igual ao quadrado da razão de semelhança? Errado. A razão das áreas é o quadrado da razão de semelhança. A razão entre os perímetros é igualzinha à razão de semelhança, não é o quadrado. E por fim, né, o teorema de Tales pode ser aplicado para dividir um segmento de reta em retas proporcionais? Sim, com certeza. Depois, para preencher, um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. A razão entre dois segmentos correspondentes em triângulos semelhantes é chamada de razão de semelhança, que é o quanto um é maior que o outro. E por fim, se uma reta paralela a um dos lados de um triângulo intercepta o outro dos dois lados, ela determina um novo triângulo semelhante ao primeiro. Por exemplo, tá? Vamos fazer uma rapidinho aqui, ó. Se eu tiver um triângulo aqui, se eu tiver esse triângulo aqui, e eu fizer uma reta paralela aqui, ó, tá vendo? Forma um triângulo semelhante. Esse triângulo aqui da pontinha, ele é semelhante ao triangulão, beleza? É isso que tá falando aqui. Então vamos que vamos. Continuando. Imagine que Tales fincou uma estaca de 1 metro de altura no chão, no momento em que a sombra dessa estaca media 1,5 metros. Fiz um esqueminha aqui, ó. Dá um liga aqui, ó. Isso aqui é o esqueminha da estaca. Beleza? Ô, Jesus. Aqui. Então ele fincou a estaca tinha 1 metro de altura, tá vendo? A alturinha da estaca. E a sombra dela era 1,5 metros. E aí fala o seguinte, ó, a sombra projetada pela pirâmide media 210 metros. Como foi no mesmo horário, isso aqui é muito importante, tá, galera? Como foi no mesmo horário, então essa sombra aqui, ó, ela tem a mesma inclinação, tá vendo a inclinação da sombra aqui? Ela é igual. E como os dois objetos, a altura deles é perpendicular ao solo, ambos, então, têm esse ângulo de 90 graus aqui. Esse é o segredo, tá? Senão não pode usar o teorema de Tales. Os dois estão a 90 graus com o chão e os dois têm o mesmo ângulo aqui de inclinação da sombra. Se dois ângulos são iguais, todos são iguais e os triângulos são semelhantes. Mas vamos lá, ó, fiz um desenho com as informações que a gente tinha. 1,5 m de sombra, 210 de sombra, 1 de altura, e a gente quer descobrir essa altura aqui, então eu chamei de x. Então, ó, o que a gente vai fazer? Vamos achar a razão de semelhança. Aqui, ó, vamos achar a razão de semelhança. Lembra que eu falei que a razão de semelhança é o quanto um é maior que o outro? Então isso aqui vai ajudar demais, beleza? A razão de semelhança, você tem que fazer a razão, tá? A divisão entre dois lados correspondentes. Então peguei 210 e 1,5, que é os únicos dois lados que eu tinha. Então comecei esse trem aqui, ó. Comecei essa continha aqui. E aí não coube, ficou apertado, eu subi pra cá. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí, eu subi pra cá. E aí, ó, para fazer o 210 dividido por 1,5, primeiro eu multipliquei tudo por 10 para achar uma fração equivalente que não tinha vírgula. Aí ficou isso aqui, ó, 2.100 dividido por 15. Simplifiquei por 3, porque claramente os dois é divisível por 3. 21 por 3 dá 7, mantive os zeros aqui. 15 por 3 dá 5. E aí, por fim, fiz a divisão mesmo. 700 dividido por 5, 140. Essa aqui é a razão de semelhança. O que isso significa? Que o triângulo grande ele é 140 vezes maior que o pequeno, ou seja, a pirâmide é 140 vezes maior que a escada, tá, galera? Então, se aqui é 1, esse x aqui, que é a altura da pirâmide, vai ser 140 vezes maior que 1, tá? E 1 vezes 140, gabarito letra B. Deixa eu pegar uma tinta mais... Aí. Gabarito letra B, tá? 140 metros. Próxima. Muito parecida, tá? Peguei as informações aqui, fiz um esqueminha, ó. Tinha uma estaca de 1,5 metros, coloquei ela aqui. A sombra dela era 2 metros. Tá aqui a sombra dela, tá aqui a altura da estaca. De novo, tá perpendicular ao chão, ó, por isso 90 graus. Aqui também tá perpendicular ao chão, que é o prédio, 90 graus. A altura do prédio a gente não tem aqui, a altura do prédio, tá? Mas a gente sabe que a sombra do prédio é 40 metros, ok? Então, novamente, ó, quem que são os lados proporcionais? Esse 40 aqui é proporcional ao 2. Vou achar a razão de semelhança. Vou fazer 40 dividido por 2. Tá aqui, ó. Resolvendo, 20. A razão de semelhança é 20. Eu sei que o prédio é 20 vezes
maior do que a estaca. Se o prédio é 20 vezes maior que a estaca, eu sei que esse 1,5 aqui, é só eu multiplicar ele por 20, que vai dar o tamanho do prédio. Vamos fazer aqui rapidinho? 1,5 vezes 20, 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 1, 2 com 1, 3, põe o 0. Tem uma casinha decimal aqui, não tem? Tem que ter uma casinha decimal na resposta, então 30,0, gabarito B. Essa é a altura do prédio, tá? 30. E questão 5. Vamos lá, ó. Tem uma rampa. Tem uma rampinha aqui, bonitinha. Perceba primeiro que a rampa toda, ó, a rampa toda aqui, ela tá... Oh, meu Deus. Vou fazer com uma outra cor. A rampa toda, se eu pegar ela inteirinha, vamos pegar o verde. Ó, se eu pegar ela inteirinha, eu desenhei ela aqui, tá vendo? E aí depois eu fui lá, deixa eu apagar aqui. Depois eu fui lá, peguei só a pontinha, ó, peguei só a pontinha aqui e desenhei ela aqui, pra gente visualizar melhor, tá? Porque aqui eu quero que vocês percebam que esses triângulos são semelhantes, a rampa toda e a pontinha, que é inclusive o que falava lá em cima na D aqui, ó. Não, mentira. Aqui, que eu expliquei do triângulo, que se tiver uma reta paralela, forma um triângulo semelhante. É exatamente o que está acontecendo aqui, mano. Essa retinha aqui, ó, ela é paralela a essa, e aí forma um triângulo semelhante. Bom, mamão. Vamos lá. Se eu sei que esses dois triângulos são semelhantes, eu sei que eles são proporcionais. Vou descobrir a razão de semelhança, beleza? Ó, mano, a razão de semelhança, quem são os lados correspondentes? Esse 3 é correspondente ao 1, o x é correspondente ao 4. A razão de semelhança, então, vou colocar só RS. Razão de semelhança vai ser 3 dividido por 1, que é 3, né? Então eu sei que o triângulo grande é 3 vezes maior. Se o triângulo grande é 3 vezes maior, claramente eu sei que esse x aqui vai ser 12. Porque esse aqui é 4, 3 vezes maior, né? Se eu multiplicar por 3 vai dar 12. Só que olha a pergunta. Assinale a alternativa que apresenta em metros a distância que o paciente ainda deve caminhar para atingir o topo. O paciente já caminhou esses 4 metros aqui, ó. Ele está aqui. Eu sei que tudo, a gente já mostrou aqui, ó, que tudo é 12. Essa rampa tem 12 ao todo. Se ele já caminhou 4 metros e ao todo é 12, faltam então 8 metros aqui para ele caminhar, beleza? Gabarito B. E a última é dissertativa, eu vou deixar a resposta aqui. E é isso, tamo junto.